Às vezes, basta um vídeo aleatório para nos obrigar a olhar para dentro. Foi o que aconteceu no outro dia quando vi um youtuber a dizer que tinha consumido tantos vídeos, tantas explicações, tantas técnicas, que já nem conseguia sair de casa para fotografar sem sentir a cabeça a explodir com demasiada informação. E no instante em que vi aquilo, apercebi-me ali refletido. Reconheci logo aquela ansiedade como quem olha para um espelho antigo. Houve um tempo em que aprender se tornou a minha fuga favorita. Livros, revistas, tutoriais no YouTube, análises de material, tudo servia para eu adiar uma verdade que eu estava a aprender para não ter de agir. E a ilusão do conhecimento dava-me conforto suficiente para não ter de lidar com o medo real, ou seja, o medo de não ser bom o suficiente. Pensando sobre isto, apercebi-me que o consumo de conteúdo tem esta armadilha subtil. Dá-nos uma sensação agradável e morna de produtividade, como se estivéssemos a avançar. Mas na realidade, por dentro, nada muda. Ficamos apenas mais pesados, mais cheios, mas não necessariamente melhores. Aprender até aprendia, mas não crescia. E demorou tempo a perceber que aquilo que eu chamava de preparação era afinal uma forma polida de procrastinação, ou seja, uma maneira de fingir que estava a caminhar enquanto na realidade permanecia parado. Com o tempo eu aprendi uma coisa que mudou tudo. A criatividade não nasce do consumo. Nunca nasceu. A criatividade nasce do fazer. A criatividade nasce do erro, do gesto imperfeito, nasce de um clique demasiado cedo ou então demasiado tarde, nasce da insistência, nasce da repetição. A criatividade nasce daquela alegria quase infantil de olhar para o resultado e perceber: ok, ainda não está como eu quero, mas já é um começo. O que é que me ajudou? Metas simples, de definir limites, escolher melhor quem sigo e perguntar-me sempre antes de agir ou fazer algo: isto ajuda-me ou afasta-me de mim? Eu até cheguei ao ponto de pôr todas as apps numa pasta chamada Isto é Produtivo, com um ponto de interrogação no final. Pode ser ridículo para algumas pessoas, eu sei, mas funciona. Pelo menos comigo funcionou, porque a pergunta entrava-me sempre na cabeça antes de eu olhar para o ecrã. Outras vezes a solução foi mesmo mais radical: apagar tudo, como limpar um terreno e arrancar todas as ervas daninhas. Mais tarde poderia voltar a instalar, se e quando sentia que tinha recuperado o controle. Mas durante um tempo é importante cortar o ruído, porque quando se corta o ruído sobra espaço para criar.
Eu com isto não quero que penses que estou a dizer para deixares de consumir conteúdos. Não quero, porque eu próprio continuo a ver bastantes vídeos e afins. A diferença é a intenção. Ou seja, hoje esforço-me para criar primeiro e aprender depois. Esforço-me para que o consumo seja uma semente e não um vício. Ou seja, uma ferramenta em vez de uma muleta. E quando sinto a tentação de me esconder atrás daquelas desculpas clássicas como falta de tempo, falta de material, falta de preparação, isto não ficou bem gravado, seja o que for, eu lembro-me de todas as horas que desperdicei no passado e repito para mim próprio: na realidade, ninguém está pronto. Como se costuma dizer, o caminho faz-se caminhando. E é por isso mesmo que a inspiração nasce do movimento. Por isso, quando este texto terminar, quero que te faças uma promessa simples. Desliga o ecrã, sai da cadeira, se estiveres sentado, faz qualquer coisa que te aproxime daquilo que queres realmente construir. Uma fotografia, um vídeo, escrever uma ideia num caderno, fazer um desenho, criar um plano para um vídeo, um desafio semanal, algo que não precisa de ser grande, mas que seja teu, porque a ação é sempre o início de tudo. Eu demorei demasiado tempo a perceber isto, mas agora que percebi, já não volto atrás. E para terminar, talvez mais importante do que tudo, não esperes pela perfeição. A perfeição nunca chega. A perfeição adia, a perfeição paralisa, porque o processo é infinitamente mais valioso do que o resultado. E a única coisa que tens de fazer agora é começar.